Na madrugada de domingo, 13 de agosto de 1961, começou a construção do Muro de Berlim. Foi uma decisão desesperada e eficaz da República Democrática Alemã para interromper a fuga dos habitantes do lado leste de Berlim para o lado oeste. O lado leste de Berlim era controlado pelos soviéticos e o lado oeste da cidade era ocupado pelos americanos, britânicos e franceses. A situação de Berlim era singular. Berlim era uma cidade semi-controlada pelos aliados em território soviético na Alemanha. Tal situação proporcionou um surgimento de um ponto de tensão entre aliados e soviéticos e um local onde ideologias conflitantes conviveram lado a lado. No entanto, à medida que mais e mais pessoas do lado oriental cresciam desiludidas com o comunismo, com as condições econômicas e políticas cada vez mais opressivas impostas pelos soviéticos, um número crescente começou a fugir para o Ocidente. Até 1961, um número estimado de 1.500 pessoas fugiam por dia para o Ocidente. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em uma mega operação de apenas 24 horas, as ruas de Berlim foram tomadas, barricadas de pedras de pavimento foram erguidas, tanques foram colocados em locais estratégicos, metrô e trens locais foram interrompidos, de modo que, num período de um dia, a parte oeste de Berlim foi completamente separada da parte leste. Neste mesmo dia, os habitantes de Berlim Oriental e da República Democrática Alemã já não estavam mais autorizados a entrar na parte oeste da cidade. Em resposta às críticas internacionais que tais medidas drásticas provocaram, a República Democrática Alemã alegou que a barricada tinha sido levantada como uma parede de proteção antifascista e que tinham feito aquilo a fim de evitar uma terceira guerra mundial. A versão do muro que começou em 1961 não foi de fato um muro, mas sim uma barreira de arame farpado de uns 154 quilômetros. Entretanto, após esta barreira ter se mostrado muito fácil de ser superada, outro projeto começou em 1962, uma segunda barreira. Paralela à primeira, porém a 100 metros de distância. A área entre as duas barreiras foi demolida para criar um espaço vazio que se tornou amplamente conhecido como a Faixa da Morte. A faixa foi coberta com cascalho, tornando assim mais fácil detectar as pegadas. Ela não possuía cobertura nem oferecia local para se esconder. Nesta faixa foram colocadas armadilhas explosivas. E o mais importante, esta faixa oferecia ampla visão para os guardas armados que eram instruídos a atirar. Mais tarde, mesmo estas novas medidas foram consideradas insuficientes e um muro de concreto foi adicionado em 1965. Este novo muro serviu até 1975, quando o grande Grenzmauer 75 veio como a última e mais sofisticada versão do muro. Era feita de 45.000 partes separadas de concreto reforçado. Cada tinha 3,6 metros de altura e aproximadamente 1,5 metro de largura, e tendo no topo a forma arredondada de um tubo, tornando assim mais difícil de ser escalada. O Grenzmauer foi reforçado por cercas, trincheiras anti-veículo,
arame farpado, mais de 300 postos de observação e 30 refúgios, apenas para ser o lado seguro. Apesar das várias medidas de segurança aplicadas, as tentativas de escape eram comuns, especialmente nos anos seguintes à construção do muro, quando ainda havia uma chance de escapar através dele. A escalada era a maneira mais óbvia, e cerca de 5.000 pessoas são conhecidas como tendo chegado ao outro lado. No entanto, em seus 30 anos de história, 100 pessoas foram mortas a tiro. O mais famoso deles foi Peter Fetcher, de 18 anos de idade, que depois de ser atingido no quadril, foi deixado lá, sangrando até a morte, enquanto o mundo todo assistia. Em 26 de junho de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, fez um discurso estremecedor em Berlim, oferecendo a solidariedade americana aos cidadãos da Alemanha Ocidental. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Na tarde agradável, mas nublada do dia 12 de junho de 1987, o presidente americano Ronald Reagan se colocou na frente do Muro de Berlim e falou 6 palavras que ressoaram profundamente aos milhões que sofriam a dominação soviética por toda a Europa e entre os defensores da democracia em todo o mundo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. O muro foi finalmente destruído pelos cidadãos de Berlim em 9 de novembro de 89, unificando a cidade que ficou dividida por mais de 30 anos. Isaías 61 fala o que o Messias viria fazer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus Cristo traz livramento, liberdade e salvação. Jesus morreu para libertar-nos. Veja Gálatas capítulo 1, versos 3 e versos 4. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nós fomos libertos do presente século do mal para a era do reino eterno. O propósito pelo qual Jesus morreu foi o de nos salvar desta era maligna. Isso é o que está inerente na salvação. O grande propósito da nossa salvação foi de nos conceder libertação deste século perverso que tem reinado.
que Paulo está dizendo é que se você foi salvo, você foi resgatado deste sistema maligno que vigora em nosso mundo. Este sistema não tem mais qualquer graça para você. Não existe nada mais atrativo para você. A morte de Jesus foi a sua libertação. E você pode conhecer um verdadeiro cristão pelo seu desinteresse no sistema atual do mundo. No mundo, Jesus disse, não do mundo. A palavra livrar aqui significa resgate. Ela aparece apenas algumas vezes no Novo Testamento. Esta expressão é utilizada no 7º capítulo de Atos, onde Estevão está pregando o seu sermão perante o Sinédrio, o qual o levou a ser apedrejado e à morte. Ele estava descrevendo como Deus libertou a José e os seus filhos e os filhos de Israel da aflição egípcia. No 10º verso de Atos 7, e livrou-os de todas as suas aflições. E penso que novamente é usado no verso 34. A palavra livrar nestes versos traz consigo um sentido de libertação, de resgate dos filhos de Israel e de José da aflição egípcia. Pedro utilizou esta palavra para descrever como Deus o resgatou da prisão em Atos 12:11. O Senhor enviou o seu anjo a mim e me livrou da mão de Herodes. O comandante romano, Cláudio, usou para retratar a libertação de Paulo das mãos da inflamada multidão em Jerusalém, em Atos 23:27. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei. Portanto, é uma palavra que fala de salvar, resgatar alguém de uma situação muito perigosa. Essas 4 vezes que esta palavra é usada, ela é empregada em um sentido físico. Apenas uma vez ela é usada em um sentido metafórico. E aqui em Gálatas 1, ela é utilizada de tal maneira metafórica ao referir-se ao sacrifício de Cristo, que se deu a si mesmo por nossos pecados. E através desse sacrifício que podemos ser salvos desta mortal e perigosa era do mal. Este século é caracterizado pelo mal, é dominado pelo mal. A palavra século não se refere a tempo, a um calendário histórico, mas sim se refere a um sistema, a uma era. O presente século, ou a era do mal, começou quando a queda, lá na queda, e vai continuar até que Jesus volte e estabeleça o seu reino de justiça. Entre a queda e o estabelecimento do reino de Cristo está o século do mal, a era do mal. Esta era é caracterizada por mentiras e por enganos. Ela é caracterizada pela agenda de Satanás. É caracterizada por aquilo que é temporal, por aquilo que é somente por um período. É caracterizada por aquilo que é físico, que passa e que finalmente será destruído. E o Senhor nos livrou disso. Outra forma de dizer que esta era acabou está em Gálatas, capítulo 6 e verso 14. Paulo está falando sobre como os fariseus ostentavam suas obras, como eram orgulhosos de sua própria justiça. E Paulo não é como eles. Ele não age como um circuncidado que está orgulhoso de ter como tem tratado a lei. Veja o que ele disse no verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que significa ser crucificado? Estar morto. Esta é uma maneira dramática de expressar o pensamento da morte.
Paulo disse que Jesus Cristo foi para a cruz e através da sua obra na cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. O que isso significa? Significa simplesmente que o mundo não tem qualquer relação com o crente e o crente não tem qualquer relação com o mundo. Quando Paulo fala sobre o mundo, ele não está se referindo à comida, o sol e as questões de vida normal que Deus nos deu. Ele está se referindo às implicações ideológicas, aos padrões de pensamento, aos valores, à honra, às realizações, às concretizações. Vejamos 2 Coríntios capítulo 10 e verso 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ela fala sobre as ideologias. Paulo diz que estamos destruindo ideologias e mais adiante ele envolve cada aspecto que se levanta ou se exalta contra o conhecimento de Deus. Veja Colossenses 2, verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. Paremos aqui por um momento. Paulo está dizendo que quando você morre com Cristo, você morre para aquilo que é rudimentar, ou seja, elementar. O que ele está dizendo é que tudo o que o mundo oferece, comparado com a verdade de Deus, é elementar, é básico, é como o balbuciar de um bebê. Os maiores doutores, os filósofos mais brilhantes, os grandes pensadores do nosso tempo, comparado com aquilo que sabemos, são como estudantes do elementar. Nós sabemos sobre a origem do universo, nós sabemos como é que ele veio à existência, sabemos quem o fez e por que o fez. Sabemos como tudo vai acabar, sabemos qual é o verdadeiro entendimento. Nós morremos para aquilo que é muito simples, as coisas elementares. 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra usada aqui para mundo é cosmos, é o oposto da palavra caos. Caos significa desordem no grego, como também em português. Cosmos significa ordem, é o sistema da atual era do mal. É um sistema exalta ideias, teorias, pontos de vista, valores, honras, tesouros e prazeres que foram designados por Satanás para serem atrativos ao pecador. No versículo 15 ele diz: não ameis o mundo, este cosmos, esta era do mal em que vivemos, nem as coisas que há no mundo. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. Eu gosto da criação de Deus, eu vejo as obras de suas mãos, eu não olho para as montanhas e digo, a evolução é surpreendente. Eu não olho para um bebê e digo, graças a Deus, porque aquela ameba que um dia em um poço em outro lugar decidiu se dividir. Obrigado, Deus, pela seleção natural. Mas quando vejo uma pessoa, eu vejo a criação de Deus. Eu vejo uma pessoa feita à imagem de Deus. Quando vejo uma montanha, vejo as obras de Deus. Os céus declaram a sua glória. O firmamento mostra as suas obras. Eu gosto do mundo, gosto de tudo que Deus fez e desfruto das grandes maravilhas que Ele colocou no mundo. Mas é tudo dele. Para mim é tudo dele. Mas se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se o seu amor está neste mundo passageiro, você não é um cristão. Por tudo o que há neste mundo, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e com ele também todas as suas luxúrias. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
existem dois diferentes tipos de pessoas. Você tem as pessoas que amam a Deus e vivem para sempre. E você tem as pessoas que amam o mundo e que irão ser destruídos. Nós não amamos o mundo. Nós temos sido libertos dele. Minha vida não está fundamentada naquilo que acontece neste mundo. Francamente, minha vida é fundamentada naquilo que acontece no próximo mundo. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não que são aqui da terra. As coisas na terra são simplesmente coisas que para este momento e lugar dão glória a Deus. Eu posso apreciá-las e agradecer a Deus por elas, mas elas não têm qualquer valor duradouro. Elas são manifestações temporárias da graça e o amor de Deus. Em primeiro lugar, nós não amamos o mundo por causa do que ele é. Trata-se do mundo. É o sistema de Satanás. Nós não amamos por causa do que ele faz. É o discernimento, o critério do pecado. Satanás usa o mundo como um instrumento das paixões da carne, da luxúria dos olhos e do orgulho da vida. Ele desfila diante de nós os prazeres materiais, os prazeres sexuais, as realizações educacionais, as honras, os títulos, o poder, as filosofias como objetivo de nos encantar, apelando para a nossa sensualidade, o nosso orgulho e a nossa cobiça. O mundo pende para isso. Outro motivo por que não amamos o mundo é por causa do rumo que ele está indo. 1 São João 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse sistema está em processo de desintegração. Irá se autodestruir. É autodestrutivo. Ouço as pessoas dizendo o tempo todo, parece que as coisas estão indo de mal a pior. As coisas estão piorando e vão continuar a piorar. Esse é um impacto acumulativo do pecado. É por isso que em 1 Coríntios 7,31, Paulo escreve, porque a aparência deste mundo passa. Veja 1 São João 5,4, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não pode vencer o mundo a menos que você acredite em Jesus Cristo como Filho de Deus. Você não pode acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus a menos que alguém lhe fale sobre Jesus. Ninguém é um cristão se não conhecer a verdade, porque a única maneira de você ser liberto deste mundo é acreditar na verdade sobre Jesus Cristo. Se você não acredita na verdade sobre Jesus Cristo, você não poderá ser resgatado daqui. E nós voltamos para o lugar onde começamos. É por isso que nós temos que ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque é o único caminho para a salvação. Pois bem, como pode haver tanta confusão sobre quem é um cristão? Quem são os cristãos? Suas afeições são celestes, seus desejos são pelas coisas que são eternas e não pelas coisas passageiras deste mundo. Eles proclamam a verdade divina que Cristo será glorificado e as pessoas virão para serem salvas e louvarão a Deus por esse dom. Paz é quando o vento acalma, quando tenho sol na alma. Se papai em casa está, paz Deus me dá. Paz, eu creio compreender
de Deus. Paz, paz, eu creio compreender. Paz, paz, é Cristo ao lado teu. Quero agradecer a sua presença conosco aqui e quero os lembrar que nós estamos com um website muito bom, com muitas informações importantes lá, incluindo os nossos programas. Eles estão todos arquivados lá no website. O website é estaescrito.ca. Visite e recomenda para seus amigos também. Bem, nós estaremos aqui na próxima semana. Espero que vocês estejam junto conosco. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até